podcast. Meu nome é Manuele Lira. Eu sou Stephanie Brasil. E eu sou Priscila Stratman. Estamos aqui hoje no Dia Internacional da Mulher para conversar e inspirar outras mulheres com esse projeto que foi pensado em carreira feminina, em autoconhecimento e em evolução profissional, não é isso? Sim. Isso mesmo. Estamos aqui hoje no Dia Internacional da Mulher fazendo o lançamento do nosso primeiro episódio e essa data foi escolhida por um motivo muito especial, né? Exatamente. Hoje a gente celebra essa data, mas ela foi escolhida para homenagear as mulheres, devido a uma grande tragédia, na verdade, que aconteceu no mundo. Mulheres que estavam lutando há muitos anos atrás por seus direitos, na época na Revolução Industrial, elas lutavam pelos seus direitos e elas foram, de certa forma, presas e morreram num incêndio a uma fábrica. Então, essa data foi escolhida para homenageá-las, mas hoje a gente celebra também muitas coisas relacionadas ao universo feminino, principalmente o universo de trabalho e carreira, que é o nosso tema também. Isso, e hoje a gente tem a oportunidade de ter o espaço que a mulher desejar, justamente porque antes da gente outras mulheres brigaram por isso. Exatamente. Então hoje é um dia de celebração. Esse dia é tão importante que é o nome da nossa camisa. Mulheres de plantão. E para o nosso lançamento, temos um sorteio muito especial que acontecerá hoje, de pessoas que apoiaram a nossa ideia, né? Sim. Então, muita gente se envolveu aí na criação da nossa página digital desde o zero. E aí, as pessoas compartilharam, comentaram. E a gente tem uma marca que foi pensada e vai nos acompanhar nessa trajetória, que está estampada em uma camisa linda. É uma camisa muito confortável, 100% algodão, que hoje a gente vai sortear. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Me ajuda aqui. Então, hoje a gente faz o sorteio. Quem ainda não participou, ainda dá tempo. A gente vai esperar até 8 horas da noite, pessoal, participem. E a caneca tem frases secretas que a gente não vai divulgar, tá? A frase só vai ser divulgada para o ganhador depois do sorteio. Então, obrigada a todo mundo que está embarcando com a gente nesse início de trajetória. Sim. E para começarmos com o nosso primeiro episódio, preparamos um tema que desse a oportunidade das pessoas nos conhecer melhor. É verdade. Com certeza. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a nossa trajetória, a nossa carreira. E assim, a gente vai se soltando também nesse novo desafio de estar frente às câmeras. Sim, que não é nada fácil. Nada fácil, no estilo meio ao vivo, né? Sim, é verdade, estamos não é muito bem. Mas a gente já Exato. faz vídeos, mas não é dessa outro forma tão patamar, No tá? profissional. vídeo a gente edita, né? Corta, e aí você pode editar. E aqui, assim, é papo É verdade. Só entre vai. a gente. Isso. E a gente passa horas fazendo isso, né? Porque a gente vai ficar horas conversando. E Sim. a primeira pergunta é: quem somos nós? Quem são essas 3 mulheres profissionais de saúde que agora estão frente às câmeras falando com a intenção de atingir e alcançar outras mulheres, né? Então, Stephanie, quem é você? Quem sou eu? Bom, eu sou a Stephanie, eu sou psicóloga e eu tô trabalhando hoje na área da saúde, né? A psicologia é considerada uma área da saúde, inclusive, mas hoje eu não atuo com psicologia clínica, eu atuo com psicologia organizacional dentro de uma empresa, grande empresa na área da saúde. Então, é até um pouquinho do que a gente vai falar mais pra frente sobre por que estamos aqui, o que nos uniu. E a minha escolha pela psicologia organizacional foi muito engraçada, porque eu entrei na faculdade jurando que já ia clinicar e atender, e quando eu estava no último ano da faculdade, eu descobri um olhar preventivo para a psicologia organizacional, que é esse cuidado antes do adoecimento. Então, foi assim que eu entrei, me apaixonei pela psicologia organizacional, e hoje eu atuo nessa área. Sim. Manu, Priscila? Emanuele. Muito Emanuele, obrigada Manu, por me você. chamar assim. Por que eu comentei, minha gente? Porque é Camila Emanuele, mas prefiro Emanuele ou Manu, melhor. Eu sou técnica de enfermagem, sou da área assistencial. Hoje me encontro no centro cirúrgico, que é a área que eu mais amei. Já trabalhei em vários setores, mas agora me encontrei numa área que eu estou amando muito. E, assim, eu acredito que esse propósito de nos unir, eu acho que é um pouco da vivência de cada uma de nós e vai trazer, eu acho que, o reflexo do quão importante é uma mulher empoderada no seu trabalho. Eu acredito que hoje, gente, tá sendo um propósito maravilhoso e eu espero muito que vocês fiquem com a gente, que temos tanta coisa boa pra mostrar aqui. E é isso. E aí, alguém vai perguntar quem sou eu? Sim, Priscila, quem é você? Eu sou Priscila Stratman, sou enfermeira, minha primeira formação é enfermeira, e logo depois de formada eu encontrei o desafio, eu me vi no desafio de começar a estudar mais sobre gestão, né? O enfermeiro, ele se forma e ele já é líder e chefe de equipe, Sim. e a gente tem que trabalhar melhor
esse caminho aí, essa trajetória quanto à liderança, gestão. E aí eu me especializei em gestão executiva de saúde e já tenho 8 anos trabalhando com isso e com gestão de negócios de centro cirúrgico, gestão de saúde em geral. E hoje eu acho que ter essa visão faz com que a gente amadureça e comece a despertar, buscar novas habilidades. A comunicação, que é uma bandeira que eu defendo sempre, é um grande aliado da liderança, é um grande aliado de estarmos à frente de pessoas, né? Então, todo mundo que trabalha com pessoas, por menor que seja a sua equipe, precisa buscar cada vez mais desenvolver essas habilidades e ter Com evolução nisso, é gradativo. Depende muito das habilidades prévias que a gente já tem, né? De forma nativa, mas pode Sim. ser desenvolvido e aqui a gente vai falar muito sobre isso também. Com certeza. E uma coisa interessante do que você falou é porque a gente que vem da área da saúde, a gente não tem formação na faculdade para gestão. Isso. Nem para parte financeira, nem gestão de pessoas. Então, geralmente, quando a gestão chega, é importante buscar cursos, buscar pós-graduações, MBAs, ou até mesmo, assim, pessoas de inspiração para a gente poder aprender essa parte. Porque a gente realmente não aprende. Eu lembro que quando eu estava na época na clínica, a gente falava muito isso, né? Eu falava muito com as minhas amigas isso, assim, a gente não aprende a gerir um negócio. Porque quando você tem uma clínica, você precisa gerir um negócio. Sim. Quando você está num cargo de gestão, mesmo dentro de uma grande empresa, você precisa gerir pessoas, gerir Sim. recursos, gerir difícil. conflitos, gerir mudanças. É difícil. E a gente precisa gerir muitas coisas quando a gente está nessa parte de gestão de liderança, a gente não aprende na faculdade. Então, as nossas experiências nos trazem isso e também a nossa própria proatividade de ir atrás do que a gente Sim. pode aprender, do que a gente pode vivenciar para poder trazer isso para nossa prática. E hoje o conhecimento ele é muito acessível, né? É muito universal. A gente não precisa hoje de um MBA para começar a amadurecer essas Isso. habilidades, para começar a amadurecer posturas e comportamentos que são esperados quando você quer ter uma carreira de maior reconhecimento, de maior sucesso. Sim. Então, eu comecei a despertar para a área de gestão com muito curso gratuito na internet, vídeos curtos de pessoas que falam sobre comunicação, sobre Podcasts como esse liderança, daqui. podcasts como o nosso. Tá vendo? Então, Mulheres. hoje é muito mais acessível. Você não depende de estar no formato de ensino tradicional brasileiro Isso. sentado na sala de aula e você já começa a despertar para começar a falar sobre comunicação, aprender um pouco mais sobre relacionamento interpessoal, como não Sim. ter uma comunicação agressiva Sim. no dia a dia. E então é isso que a gente quer promover para vocês aqui. Sim, e um ponto importante que é o que nos uniu, que eu acho que todo mundo vai perguntar. O que uniu essas 3 mulheres maravilhosas? Um propósito só, que é influenciar pessoas, principalmente mulheres, que querem ter uma carreira brilhante e querem ter uma carreira maravilhosa, sem receio, sem medo, empoderadas. E eu acredito que, assim, nós somos mulheres que também sofremos todos os dias com nossas lutas, nossas batalhas que todas nós temos, claro, mas nós temos aqui um propósito ainda maior, que é passar por tudo isso e ainda ajudar pessoas. Que eu acredito que isso é uma missão enorme, né, E se meninas? apoiar nesse caminho. E Então, se a gente apoiar se nesse uniu caminho. porque a gente percebeu que estamos juntas numa área, por exemplo, da saúde, que foi o que Sim. nos uniu exatamente, e percebemos também que as 3 tinham esse interesse de cuidar, De não só na pessoas. prática do nosso trabalho, Sim. mas também apoiar nas carreiras, com as nossas experiências, nossos conhecimentos, e foi daí que surgiu essa ideia. A gente poder vir aqui e falar da nossa carreira, nossa experiência, das nossas vivências, principalmente para a área da saúde, que é essa área que Que é nos uma uniu área, aqui. Então, a gente tem grande alguém falando de também. carreira, alguém falando sobre liderança e alguém Sim. falando na prática Na também, como é prática. que é o dia a dia na atuação na área da saúde. E a gente começa a fazer sem perceber, né, Esté? Naturalmente, você vai se tornando uma referência para as pessoas que estão perto. As pessoas começam a lhe procurar para tirar dúvidas, para perguntar, Sim. para falar sobre desafios que aconteceram no dia a dia e qual a melhor forma de resolver. Então, quando você percebe, você já se tornou bom em alguma coisa e a gente tem dificuldade de se enxergar. Exatamente. É uma referência. nem percebe. Exato, e as pessoas ao nosso redor percebem isso primeiro do que a gente. Sim, Eu é resisti verdade. muito a começar, por exemplo, essa atividade no digital, e as meninas estão mais maduras nisso do que eu, mas justamente parece, né? porque Nem parece. os anos de teatro estão sendo utilizados Exatamente. hoje. Exatamente. Mas as meninas estão mais maduras nisso e a resistência era justamente por talvez não se enxergar. Eu sabia que eu tinha muita responsabilidade, mas as pessoas reconhecem primeiro que você tem didática, que você tem habilidade, que o que você fala de alguma forma chega fácil, Sim. né? E não tem como a gente hoje correr de estar no digital.
O que pra gente hoje acontece no digital é o mesmo que as pessoas viviam antigamente, como, por exemplo, indo pra sala de aula, indo pras escolas, entrando no shopping. O digital é tudo, é compra de conteúdo, tanto de conhecimento quanto físico, né? Então, assim, hoje o profissional está no meio físico fazendo um bom trabalho, mas eu abri os horizontes para entender que o digital é a forma como ele consolida isso que a gente já faz bem, né? No dia a dia. A Stephanie que faz treinamentos, os treinamentos são excelentes, mas ela alcançaria um público muito menor se ela não tivesse no digital. Até todo mundo participar dos treinamentos. Como o digital hoje em dia é como eu posso dizer, uma porta para todo mundo que quer crescer. Eu acho que é o caminho, na verdade, não é um caminho para as pessoas que estão perdidas, né? Com certeza, para encontrar conteúdos, encontrar outras pessoas falando de suas experiências também. Então, a gente tem nesse digital essa democratização do conhecimento, como a Priscila falou, e também a nossa oportunidade de poder influenciar e apoiar outras pessoas. E essa questão de incentivar, de influenciar e de apoiar, a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente está falando para outras pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, é um dos pontos também que a gente tem receio, muitas vezes, de começar, de estar no digital, de estar aqui fazendo podcast. Que assim, muito tempo de planejamento, de organização, para a gente poder falar assim, tá, vamos falar, porque a gente sabe alguma coisa para falar para algumas pessoas pra ajudar, que pode ser útil para elas. Então, a gente falou assim, vamos começar. Porque eu gosto muito de uma frase que diz assim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, a ideia é isso. A gente tá tirando do papel. Tem um desafio, inclusive, agora na rede social que a gente pode já adotar. Primeiro a gente começa. Tem um desafio com as fotos, a gente vai colocar. Começamos muito bem, né? A gente já começamos muito bem, mas a gente... Exato, mas a gente pode colocar assim. Primeiro a gente começa. Éramos nós três num café descabeladas, depois do expediente. Precisava pular a parte do descabelado. A gente já tem o primeiro começa. E a gente já tem o primeiro começa, é verdade. Isso, e agora a gente já melhorou aqui. Exatamente. Não, uma grande melhora. E não tem uma receita de bolo, né, meninas? Eu acho que o que a gente traz de experiência tem que ser avaliado para quem vai nos ouvir num contexto. Mas inspira as pessoas, que todo mundo já teve um início de carreira, né? Todo mundo já teve uma transição de carreira, como a Stephanie vai falar um pouco depois. Verdade. Como todo mundo tem também aí um início de carreira, né? E tem novas aspirações. Então, não é receita de bolo, mas a gente, com o nosso bate-papo aqui no dia a dia, vai trazer algumas formas que a gente lida com esses desafios. Algumas estratégias, alguns aprendizados. Porque é aquilo, quando a gente traz um conteúdo para apoiar outras pessoas, apoiar outras mulheres, a gente imagina que esse conteúdo vai apoiar a encurtar caminhos, né? Encurtar aí processos também. Porque a gente já passou por muitas coisas, como a Priscila falou. Eu, inclusive, já passei por uma transição de carreira e me vi uma pessoa, por exemplo, mais velha, fazendo uma faculdade de novo. Então, assim, temos várias experiências para poder trocar. Porque, às vezes, o que a gente viveu, algumas pessoas por aí, do outro lado, estão vivendo também. E estão tendo dificuldade, estão tendo dúvidas. E que a gente pode trazer, olha, o nosso lado. O que já aconteceu com a gente. E que pode ser muito melhor com você. E diferente também com você. Pode ser útil, né? Exatamente. Acredito que todo mundo tem um início. E você tá fazendo uma transição também. Ainda na mesma área, mas tá fazendo. Inclusive, a diversidade da formação do nosso grupo vai favorecer atingir várias pessoas, né? Então, hoje eu tô num papel de liderança e faço apoio a outras pessoas, a quem eu tenho na equipe, que eu faço parte da equipe, que também me apoiam, porque é uma troca. E Stephanie hoje trabalha no treinamento, desenvolvimento de outras pessoas e recrutamento. E Camila, eu me vejo muito no meu início de carreira, por exemplo, porque ela tem aí uma transição da área de enfermagem assistencial como técnica para a área de enfermeira na graduação. E eu lembro como parece ter sido ontem que eu estava na graduação e os desafios, né, que é você conciliar a vida profissional com os estudos, né, Camila? Sim, dessa transição que tem sido muito válida para mim, que eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo que eu tenho passado no técnico, eu acredito que eu talvez não fosse uma enfermeira tão excelente quanto eu serei, quanto eu vou ser, entendeu? Eu acredito que, assim, a gente amadurece, né, com o tempo. Ainda estou amadurecendo, ainda não estou madura. Acredito que tenho muito a aprender. Nunca acontece, né? Isso, nunca chega a esse limite. Isso, exatamente. A gente tá constante, né, aprendendo constantemente. E, assim, um processo de melhoria contínua, inclusive. Eu gosto de falar que a diferença de perfeição e de excelência é justamente esse processo de melhoria contínua. Isso. A gente nunca vai alcançar a perfeição, a gente nunca vai alcançar a perfeição. Mas a excelência a gente pode alcançar todos os dias. Então, hoje eu posso ter meu nível de excelência se eu confio que hoje eu tô dando o meu melhor. E amanhã, com o processo de melhoria entre hoje e amanhã e depois, eu vou alcançando o meu nível de excelência. Verdade. Então, cada experiência, cada vivência que a gente tem leva a nossa melhora. Sim.
Acho que o que nos faz diferente é a nossa persistência, né? Com No primeiro certeza. obstáculo que a gente tem, a gente desiste. Ah, não vou conseguir. Ah, tá sendo muito difícil, muito complicado. Não. O que eu agarrei pra minha vida foi isso. Eu peguei as dificuldades e me fiz forte. Eu me blindei das dificuldades. Gente, não é fácil, Não né? é São fácil. muitos obstáculos, são muitos degraus a serem, né? Que a gente precisa subir, né, para poder. Uhum. Mas hoje eu me sinto uma profissional excelente por tudo que já passei, por todas as áreas que passei já da enfermagem, que eu acredito que quem está assistindo ou entende ou não, mas é uma área muito grande, que tem vários setores que você pode aprender, pode trabalhar. Mas precisei passar por todos eles para me encontrar hoje em um. E é sobre isso. Às vezes a gente chega na enfermagem e pensa, a enfermagem só é isso, a enfermagem é só assistência ao paciente. Uhum. Não, gente, enfermagem é amor, Tem enfermagem é muita coisa. cuidado, enfermagem é muito além disso. E até Entende? mais, né? Quando a gente falar de comportamento, que é o nosso principal nicho, a gente vai estar falando para profissionais de qualquer área que tenha como base comportamentos de um profissional proativo, de um profissional Sim. engajado, de um profissional que queira sempre Sua melhora. planejar a Isso. sua carreira de Isso. destaque, de reconhecimento, né? Então, temos profissões definidas, mas a gente consegue falar de forma comportamental que abrace todas as Uhum. categorias. E um pouco do que Manu falou também, essa questão de você estar em início de carreira. Acho que em muitas carreiras a gente sente isso. Quando você inicia, tem um mar que você pode escolher. Sim. E aí a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa para poder chegar e falar assim, nossa, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Sim. E aí, puxando um pouquinho pro lado da psicologia, eu te escutando falar, eu me lembrei da questão da mentalidade. Você tem uma Sim. mentalidade de crescimento, te apoia muito para que você comece a fazer essas escolhas na sua carreira e na sua vida Com como um todo. certeza. Então, a gente precisa começar pensando que mentalidade que eu quero ter. Uma mentalidade de crescimento, ou seja, eu estou enfrentando meus desafios e estou crescendo e estou aprendendo. Sim. E aí eu me inspiro pelo sucesso das outras pessoas também. Sim. Ou eu estou naquela mentalidade fixa, que eu acho que, eu caio e demoro para me levantar. Eu fico com inveja das pessoas que eu vejo aí crescendo, Sim, em vez de sim. achar que eu posso crescer também. Então, a gente também pode utilizar esse momento, por exemplo, agora como um momento de escolha. Entre qual Com a mentalidade certeza. que eu quero ter, olhando para minha vida, para as minhas experiências, para minha carreira, o que eu quero alcançar, que mentalidade eu escolho ter agora, porque a gente só tem Sim, esse exatamente. momento para fazer uma escolha. Ah, Então, você hoje. que está aí já pensa Já qual é a reflete mentalidade aí. que você está sustentando. É uma mentalidade fixa, é uma mentalidade de crescimento. Então, quando você escolhe ter uma mentalidade de crescimento, você passa pelas suas experiências, como o Manu colocou aqui. Enfrentando, galgando degrau por degrau, Sim. aprendendo dos erros, aprendendo das experiências. Então, eu acho Isso. que essa parte da mentalidade, ela sustenta muito também como a gente vai construir a nossa carreira, como a gente vai lidar com a nossa vida e tomar nossas decisões. Que eu acredito que são nas dificuldades que a gente se encontra ainda mais, que a gente passa a ter mais certeza ainda do que a gente quer e do que a gente é. E Tenho se certeza. fortalece também. Se fortalece, sim. E medo a gente sempre vai ter, né? Então, Sempre. assim, tem momentos na vida que a gente precisa conciliar muitas coisas e nos vem aquele pensamento, será que eu dou conta? Principalmente Uhum. quando a gente tá ali num momento de mais estudo, ainda na formação. Eu lembro da angústia de estar na graduação, de dedicar Sim. muito tempo na universidade integral, manhã e tarde, e eu não saber exatamente É. quais seriam os meus caminhos depois de formada. E aí, o que a gente quer fazer aqui é estimular que mais pessoas nesse trajeto comecem a desenvolver, né, comportamentos, posicionamentos e habilidades, mais notadamente as mulheres, Sim. para que, independente do caminho que você escolha, você consiga já ter Uhum. habilidades formadas. Hoje o mercado busca muito profissionais que sejam multifatoriais, né? Que a Sim. gente não saiba só um conhecimento técnico, mas que você tenha várias competências, vários conhecimentos, um pouco de cada coisa, uma fácil adaptação. E aí você consiga transitar em todos os espaços. Então, é muito importante que, mesmo que você ainda esteja no processo, e todos nós estamos, eu não estou no meu momento final, Stephanie não tá, Emanuele também Tudo é não uma tá, caminhada. tudo é uma caminhada. Sim. E Exatamente. todos nós aumentamos os sonhos. A gente conquista coisas que a gente planejou lá atrás, a gente conquistou, a gente sonhou em estar aqui. E depois disso a gente começa a fazer novos sonhos. E é assim, porque senão você não tem esperança para continuar melhorando, né? Sonhar é o que nos faz ter motivação diária.
E todo mundo passa por momentos difíceis de conciliar estudo, carreira, início de carreira. Muitas vezes você começa com uma profissão ou com uma atividade que não é a sua atividade de objetivo, mas o que é que você extrai daquilo para a pessoa que você vai se tornar? Então, muito início de carreira, as pessoas começam trabalhando com vendas, começam trabalhando no comércio, por exemplo, e depois se tornam exímias comunicadoras em outra função completamente diferente. Sim. Mas ela extraiu daquele momento de vida, que era um momento de necessidade, uma habilidade, uma competência, com uma certeza. facilidade que vai longe. Então, esse profissional, ele é muito mais completo, né? Com certeza, porque as experiências da nossa vida vão desenvolver as habilidades que muitas vezes lá na frente a gente vai precisar. Então, é uma coisa interessante que a Pri falou, porque a gente muitas vezes tem medo de tentar, medo de arriscar, mas a gente vai com medo mesmo, essa é a verdade. Então, a gente não deixa de ter medo. A gente chega num ponto que a gente fala, tá, daqui eu preciso seguir, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer uma mudança. E aí, um outro ponto também que eu pensei na tua fala, Pri, é assim, muitas vezes as pessoas precisam começar em uma área de atuação, como vendas, como a parte administrativa. Uma coisa que eu acho muito interessante que hoje a gente tem no Brasil, que é o jovem aprendiz. Eu acho que na minha época nem tinha, quando eu fiz faculdade, não lembro agora, né? Quando eu era do ensino médio. Mas hoje eu vejo jovens aprendizes que entram na empresa, por exemplo, e falo, caramba, é uma super oportunidade de se desenvolver em várias áreas. Tudo que você vivencia, você pode experimentar, pode experienciar e aprender coisas novas. E aí tem pessoas que têm um caminho que precisa começar logo cedo, trabalhando, para depois estudar e aí entrar numa carreira profissional específica. Mas também tem aquelas pessoas que têm condições, têm, que a gente pode chamar até de certos privilégios, de poder estudar, poder se desenvolver, e depois que fizer a faculdade, pode fazer uma pós, e aí já vai ter uma experiência mais tarde, mas teve a oportunidade de estudar, de desenvolver habilidades. Então, assim, a gente tem profissionais de diferentes tipos, com diferentes trajetórias de carreira. Não é porque eu precisei agora começar pouco, começar pequeno, começar numa carreira que não é a que eu quero, que eu não vou alcançar a carreira que eu quero. Então, existem vários caminhos de carreira que a gente pode encontrar aí. E aí, um outro ponto também as empresas hoje, realmente, elas estão contratando muito mais por competências comportamentais do que por competências técnicas. Porque as competências... Técnico treina, né? Técnico treina, exatamente. Isso. Então, a competência técnica, quando você identifica que é isso que falta na pessoa, você fala, poxa, eu vou treinar. Consigo treinar na parte técnica, mas treinar uma competência comportamental já é muito mais difícil, porque vai envolver partes, assim, mais complexas da personalidade, do comportamento, do ambiente, dos motivadores da pessoa. Então, assim, hoje as empresas estão contratando mais pelo comportamental do que pelo técnico. Eu atualmente faço seleção já com esse olhar. Não é fácil chegar pessoas com experiência na área cirúrgica. Então, eu prefiro as pessoas que possuem lá os comportamentos que me parecem ser comportamentos já estruturados de interesse, de engajamento e treinar muito, né? A experiência que aquela pessoa não tem. Então, eu já vejo isso mudar em várias áreas. Aquela exigência das contratações de uma extensa experiência, anos comprovados de experiência. Isso já tem diminuído muito, porque a gente assume... Tem uma frase que eu adoro, sendo irônica, né? Tipo, sólido conhecimento é uma coisa. Eu falei, existe um conhecimento, né? Assim, como é que fala? Tipo, vapor, líquido, sólido. Eu acho muito engraçada essa frase. Eu mesmo não gosto de usar. Isso. As exigências, né? As exigências. Antigamente eram muito mais exigências do que hoje. Em experiência comprovada, referência dos contatos de empresas anteriores. Né? Exato. E hoje, a liderança mais inovadora, ela trouxe esse olhar de você buscar pessoas que, de alguma forma, começaram a abrir os olhos, a desenvolver várias pequenas habilidades e comportamentos, e o técnico, que também é importante, mas ele é treinável. Né? E aí vem um outro desafio, inclusive, da liderança, da gestão, que muitas vezes a gente contrata uma pessoa pela parte comportamental, treina toda a parte técnica e a gente treina a pessoa para o mercado. Porque ela se desenvolve naquelas habilidades e aí vem uma outra oportunidade e não fica na empresa que a gente contratou. E por isso foi preparada lá, muitas né? empresas. Inclusive. E por isso a importância de reter talentos, Exato. Né? Da gente reter as pessoas. Hoje a empresa vive o maior cenário de dor em não conseguir reter seus talentos. Depois da pandemia, a gente viu vários artigos falando que vivemos o maior número de demissão espontânea que já tínhamos vivido nas últimas 2 décadas. Porque as pessoas na pandemia despertaram para um modelo de trabalho
trabalho em que elas prezavam cada vez mais qualidade de vida. Todo mundo teve perto de morrer, né? Sim, a verdade é essa, foi um verdade. cenário de guerra. Sim. Então as pessoas começaram a repensar o modelo que eram empregadas. Hoje eu tenho qualidade de vida, eu tenho espaço dentro do meu trabalho para falar, para sugerir. Então aconteceu muita demissão, além da explosão do empreendedorismo. Então as pessoas muitas vezes tiveram que se inventar, se reinventar, empreender. O digital Sim, o próprio explodiu. digital O é digital isso, foi o exatamente. up, né? Assim, para as pessoas. Exato. Muitas pessoas Sim. perceberam que existem diferentes formas de trabalhar, como os trabalhos informais, inclusive, que já existiam, mas que hoje eles ganharam, assim, uma magnitude grande, porque a gente espaço, fala né? muito sobre empreendedorismo, tem muitas iniciativas que apoiam o empreendedorismo, e aí, como vocês falaram, o próprio digital, ele já mostra aí uma... Eu já usei essa palavra, mas eu vou usar de novo, que é justamente essa democratização, sabe? Tanto do trabalho Isso. quanto do conhecimento. Sim. Então, assim, a gente percebe um cenário hoje que muitas pessoas elas têm a possibilidade de pedir demissão de um emprego formal para poder estar num emprego que é informal, se a gente fala na parte de formalidade mesmo, né? Formalidade trabalhista, né? E que, Trabalhista. assim, hoje é a mudança de carreira mesmo na estrutura dessa geração que a gente tem agora. Dos jovens que estão saindo das escolas. Muitas vezes você conversa e o planejamento deles não é essa carreira que a gente está falando Não, aqui, com a é. profissão, com a formação. É Muita totalmente gente que a gente diferente. está falando aqui talvez não tenha mais o interesse na profissão em si, de uma profissão única. As pessoas querem experimentar, é mais aceitável hoje essa mudança de trajetória, as pessoas aceitam melhor isso, né? Mesmo depois dos 40 anos. E muitas vezes não tem uma única formação, mas ir para o empreendedorismo, criar ideias e vender as suas ideias, né? Hoje em dia, a Isso. forma de trabalho, ela eu vejo muito mais ligada ao intelectual. As pessoas estão descobrindo formas de vender aquilo que elas desenvolveram em si de conhecimento. É um pouco do que a Sim. gente está fazendo. Sim. Exatamente. Nos dedicamos durante muito tempo em competências, em habilidades que cada uma traz aqui, e a gente entendeu que a gente pode, de alguma forma, Trazer esse agregar conhecimento, essa valores experiência. e isso é empreender, né? Com certeza. É um Agregar. empreendedorismo intelectual que a gente está fazendo e que a gente vê a todo momento. Então, as redes sociais aí estão cheias de oportunidade de pessoas falando coisas muito boas, orientações muito boas. Então, Sim. esse é o início para o jovem que está começando, que está Com querendo se treinar, entender como é que está funcionando o O mercado hoje em dia. E as empresas enfrentam justamente esses desafios das gerações. Então, hoje, o jovem ele já sai com esse olhar, já entra, na verdade, buscando o mercado de trabalho, já sai do colégio, da faculdade, enfim, já Sim. pensando qual é a carreira que eles vão empreender aí no digital, porque tem muito disso. E aí a gente tem os desafios dos dois lados. Aquele jovem que ele não tem a vivência, não tem tantas referências de como é o mercado de trabalho tradicional e as empresas que precisam se adaptar, flexibilizar para poder reter um talento que hoje opta por ter mais qualidade de vida, por ter Sim. mais possibilidades. É o salário emocional, né? As pessoas não avaliam Exatamente. só o valor A remuneração, mas sim os exato, benefícios, os benefícios. Mas as tudo que pessoas você vai avaliam ter disponível o lá. espaço de fala, o tempo, muitas vezes, de contato direto com a média alta liderança para que elas possam saber qual é a meta da empresa, qual o planejamento. Isso faz as pessoas engajarem. Vestir a camisa. É aquele colaborador, aquele Sim. funcionário que você consegue perceber o sentimento de pertencimento. E é difícil também para o líder fazer isso. Com eu digo por certeza. mim, é muito difícil alcançar, porque É as pessoas são difícil. motivadas por coisas diferentes. O que Exato. nos motiva são situações diferentes, né? Verdade. Então, tem pessoas que funcionam muito bem com maior proximidade a mim, outras pessoas funcionam bem, por exemplo, sabendo mais sobre os resultados que alcançamos, outras pessoas funcionam melhor quando eu me preocupo com a questão pessoal e pergunto se está precisando de alguma coisa, tenho a sensibilidade no momento quando precisa. E para quem está numa função de liderança, é muito difícil você fazer tudo isso, principalmente falando em equipe, né? Então, é importante quando a equipe tem o amadurecimento necessário para que internamente todo mundo faça isso, todo mundo se apoie e não dependa de uma única pessoa. Aí o mundo ideal. E um Que ambiente toda a equipe harmônico que a tenha- gente busca para reter talentos. É ideal, nenhuma empresa vai ser 100% com esse ambiente extremamente harmônico. Pode ter Não máquina tem. de café, pode ter até a geladeira de chopp, que algumas Sim. que empresas algumas de empresas têm, tecnologia né? têm. Mas se internamente todo mundo não se apoiar, as pessoas têm maior sensação de cansaço, né? Maior sensação realmente de não ter ali uma realização profissional e pessoal.
Então, reter talentos é um desafio, e principalmente para empresas ainda com uma estrutura mais antiga, para empresas que não se abriram para dar mais espaço para as pessoas falarem, participarem e verdade. serem ouvidas. E esse desafio, ele traz justamente essa necessidade da própria liderança dos gestores, eles também desenvolverem suas habilidades, suas competências comportamentais. Porque pessoa, no fim, no meio e no começo, é sempre sobre pessoas. Sempre. Então, sempre vai ser sobre pessoas. Então, uma Sempre. pessoa que está na liderança, que está numa gestão, por exemplo, ela vai precisar ter a sua capacidade de adaptação, de flexibilidade, de Isso. conhecer as pessoas. E aí, muitas vezes, quando eu faço trabalho com liderança, as pessoas comentam assim, poxa, mas não dá tempo de fazer isso, de conhecer as pessoas, de perguntar, que a gente chama, por exemplo, como uma ferramenta de gestão, que é a própria conversa de carreira. Eu entender Sim. o que meu colaborador, ele espera do trabalho, da O que vida. motiva, né, O que ele. motiva. Motiva Quando você ele, tem essas sim. conversas de carreira, a gente consegue entender justamente isso. O Um que pouco. motiva, quais são as expectativas. Porque, às vezes, a gestão tem uma expectativa e os E o colaboradores funcionário têm tem outras. E Então, se as tem uma- pessoas certas estão nos lugares certos, né? Exatamente, Sim. porque essas conversas de carreira que vão trazer justamente essa proximidade, esse alinhamento de expectativas, que eu acho que é uma coisa que falta muito quando a gente fala de liderança e liderados, né? O próprio alinhamento de expectativas. Pri falou de saber quais são as metas. Ah, tá, mas será que as pessoas que estão na minha equipe, elas estão cientes das metas, estão cientes do que é preciso fazer para alcançar essas metas? Será que essas pessoas querem fazer esse tipo de coisa, esse tipo de Com atividade? certeza. Então, as conversas de carreira são muito importantes para isso. E aí, puxando um gancho também, a gente tem diferentes formatos de carreira. Antigamente, a gente tinha uma carreira que era uma carreira tradicional. A pessoa entrava numa empresa, ficava 20, 30 anos numa carreira e isso era sucesso profissional. A minha mãe Sucesso. cobrou um Porque diploma, tá? Minha mãe cobrou um queria que eu entregasse um diploma. É, Eu e agora aí- posso fazer o que eu quiser. Eu já Agora cumpri você o meu faz o que papel. quiser, gente. Eu já tive, inclusive, As essa famílias cobrança. cobravam, né? Que minha mãe não escuta, não Cobravam assiste, mesmo. é brincadeira. Mas eu já tive essa cobrança familiar de, tipo, você precisa fazer um concurso público. E não é a Isso. opção que eu tive da minha vida. Ainda mais que eu Sim, morei é. 20 anos em Brasília. Até hoje eu escuto. Eu Então, escuto isso também muito. Imagina. Então, não É. faz o concurso público, você tem sua vida ganha. Mas a gente tem diferentes tipos de carreira. A gente tem a carreira Sim. tradicional, muitos anos numa Isso. empresa. A gente tem carreira X, carreira Y, carreira T. Ah, são muitas. E aí, quando eu quis trazer esse ponto das carreiras, é porque, assim, tem uma carreira que você pode ir para gestão e Sim. tem a carreira que é a opção do profissional. Em vez de ir para gestão, ele vai para uma especialidade, vai ser Sim, especialista. Então, foca ele não na- tem os Aquela desafios especialidade. de gerir pessoas, Sim. mas ele vai ter o desafio de estar cada vez mais informado, cada vez mais atualizado do que tem na sua área, nas suas técnicas, na forma de fazer, no conhecimento, nas pesquisas, os dados de pesquisas recentes. Então, o especialista tem o seu desafio no conhecimento Com e de trazer certeza. isso para a prática, para outras pessoas também, mas a gestão tem o seu desafio de aprender a gerir. Gerir pessoas, gerir processos, gerir finanças, tudo isso. Não é fácil. Inclusive, enquanto a gente estava conversando agora, falando que o líder tem que saber o que a equipe quer, o líder tem que ouvir, o líder tem que dar espaço. Coitado do Eu líder. tava pensando que foi, inclusive, um projeto pessoal, assim, de olhar mais pra mim, né? O líder precisa cuidar de todo mundo, entender todo E mundo, e dele. quem cuida do líder, né? É verdade. Então, quem cuida de qualquer pessoa que tiver uma equipe, por menor que seja, mas que precisa fazer ali várias interfaces, entender cada um. Essa pessoa, ela tem dificuldade também de ser esse líder situacional que chama, né? Que a todo momento ele tem que estar se adaptando à situação que acontece. Resolvendo, Então, né? é muito importante que a gente também se olhe nesse papel de líder e seja gentil, entenda quais são as nossas fragilidades e busque desenvolver mais. Às vezes, a sua fragilidade é controle emocional, é de todo mundo hoje. Quem não controle tem vontade de emocional. bater na mesa, quem não tem vontade de Aqui não pode. não Não atender. tá. A gente não Aqui pode não pode. estragar o Pelo nosso menos a regra estúdio. que aqui não pode bater, Não tem que tomar pode. cuidado. Estraga aqui, tá? Senão vocês O vão barulho ouvir de muito vocês vão alto e ouvir, vão é. achar que eu estou com raiva. Eita. Nossa, o pessoal tá amando a aula. Eu tô aqui amando a aula de vocês aqui também. Tô aqui, ó, Você só está tomando. participando e influenciando pessoas que estão nesse início, né? de Sim, carreira, com assim como certeza. Manu tá aí nessa missão de término da graduação e vai iniciar a carreira como enfermeira e já trazendo essa bagagem dela aí como assistencial técnica. Então, isso vai lhe tornar, como você falou, uma profissional de nível superior com outro olhar. E como aí, você fala essa questão da saúde, quando a gente está na área da saúde, esse ponto de cuidar de si para poder cuidar dos demais fica ainda muito isso. maior. Sim. Porque a gente falou agora da gestão que precisa cuidar de si para poder estar ali com a sua equipe e poder apoiar da melhor forma, porque isso é o que é exigido, pedido, implorado às vezes pelas empresas para que a Sim. gestão faça, esteja ali com o seu colaborador para poder engajá-lo, motivá-lo. E aí quando a gente fala da área da saúde, a gente tem que ter um cuidado ainda maior de cada profissional se cuidar
para poder cuidar dos outros, né? A gente tem Isso. até uma frase que a gente costuma falar, né? Quem cuida de quem cuida. Quem né? cuida a gente precisa do cuidar quem de cuida quem de quem cuida. Verdade. Então, a gente precisa ter Exato. essa atenção maior para todos os colaboradores da nossa área, principalmente. Sim. Porque a gente está ali para dar um cuidado para uma pessoa e a gente está se cuidando para poder passar esse cuidado. Quando eu faço treinamento, por exemplo, de humanização, empatia com a equipe de colaboradores, a gente precisa sempre olhar para isso. Ou seja, olha, eu estou me cuidando para poder cuidar do outro. E até, a gente falou sobre percepção, até a própria apresentação pessoal e postura profissional. Como eu estou me mostrando para o mundo? Como é que está a minha apresentação pessoal, a minha postura como profissional? Porque a gente fala sem abrir a boca. Então, a gente já Isso. fala alguma coisa só com a nossa imagem. Só como a gente chega. Sim. Né? Então, Nosso assim, a gente comportamento. precisa também mostrar para o outro que a gente é capaz. A gente Sim. mostra cuidando de si primeiro para poder cuidar dos outros. A gente mostra trabalhando essa comunicação, trabalhando essas competências na gente, que é por exemplo, um papel de líder, é trabalhar suas competências para poder trazer isso dos outros. Exatamente, Sim. trabalhar com os outros e também cobrar dos outros. Porque a maior ponto hoje que a gente fala de liderança é a liderança pelo exemplo. Já foi-se o tempo que a liderança autocrática, a liderança democrática também, que é a pessoa, Sim. né, a mais popular e tudo, teve o seu momento. Hoje a gente tem que liderar pelo exemplo. Porque Pelo sempre exemplo. vai ter alguém olhando para você e falando assim: ah, mas tu tá pedindo isso e não tá fazendo. Que Então hoje em dia é é muito comum. muito comum. Então a gente precisa liderar pelo exemplo. E a gente vai liderar em várias áreas da nossa vida, não só como gestão oficialmente, né? Mas a gente lidera em casa, a gente lidera nosso grupo de amigos, a gente lidera quando a São gente tá com a nossa competências família. universais. Vai ser Exatamente. utilizado em Percebem. qualquer âmbito da nossa vida. Você não precisa ficar esperando uma posição de destaque para desenvolver. Exato. A gente vai falar a todo momento muito mais sobre desenvolvimento pessoal até do que profissional. A gente fala sobre carreira profissional, mas tudo aquilo que a gente está desenvolvendo nessa carreira, a gente espelha na nossa vida, na Com forma de se certeza. relacionar em Sim. família, com as Isso, pessoas. no geral, né? Eu gosto muito Exato. de dizer que a gente não tem uma vida pessoal, uma vida profissional. A gente tem uma vida com Isso. diferentes áreas dentro dela. Sim. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, treinamento comportamental, trabalhar nossas competências comportamentais, a gente está levando isso para o nosso lado pessoal, Isso. para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, a gente está levando para todas as áreas dessa vida. Inclusive o nosso relacionamento com a gente mesmo, porque a nossa comunicação com os outros vai ser o reflexo de como eu me comunico comigo. mesmo. A forma de cuidar dos outros vai ser um reflexo também de como eu cuido de mim. Então, a gente Como precisa eu me sempre cuido. cuidar disso tudo. E eu acho que as pessoas ficam se perguntando, né? Sim, vocês estão falando de se cuidar, mas como, né? Sim, como se cuidar. Como se Sim, cuidar. sim. Então, dedicar momentos a consumir informação de qualidade. De qualidade. Isso. Assuntos que lhe interessem, assuntos que de alguma forma possa fortalecer a forma como você se relaciona com outras pessoas, é uma forma de cuidado. Eu vejo que hoje em dia as pessoas sofrem muito por não se blindar no relacionamento com o outro. E é um sofrimento verdadeiro. As Sim. pessoas se frustram porque a outra pessoa tem uma comunicação mais agressiva, porque a outra pessoa não reage bem aos acontecimentos do dia a dia ali na rotina da empresa. E a gente precisa se blindar disso, né? A gente não vai conseguir mudar todo mundo, aquela pessoa precisa querer, mas a gente precisa se blindar para não se atingir pela dor do outro, pelo sofrimento que é Sim. do outro a todo Sim. momento. E eu faço muito intermédio de conflito, né, Com das certeza. pessoas, justamente por esses motivos. Motivos pequenos, mas que doem de forma mais exacerbada, mais forte, Sim, porque as pessoas cada não um. têm ainda aquele autoconhecimento emocional de entender e dizer: vou refletir o que é que eu poderia ter feito de diferente aqui, não farei da próxima vez, vou me comunicar melhor e vamos seguir. É aprendizado. Então, eu acho que até essa evolução no controle emocional é uma forma de autocuidado. É Com uma certeza. forma de você se proteger do seu dia a dia e chegar em casa bem. Continuar sendo uma pessoa que consegue ter bons olhos, né? Então, é muito difícil quando a gente conversa com pessoas que ainda não despertaram para trabalhar isso, porque não é fácil. A todo momento a gente tem que se policiar. Verdade, Então, tem são dia que você sai de casa, assim, com o botãozinho ligado da reclamação. Então, você reclama do trânsito, de você reclama que o tudo. sinal fechou, Então, reclama do guarda que lhe multou, você reclama de tudo. tudo é um motivo, E né? a gente não aproveita as coisas boas, né? Então, Do assim, dia. a árvore bem florida, e aí, ao invés de a gente olhar e pensar, nossa, como tá linda a primavera, a gente Sim. pensa, mas o chão tá todo sujo, sabe? Então, a gente precisa cuidar disso pra gente se fortalecer pra o trabalho, pra nossa família.
E, Quem faz o dia inclusive, ser isso... lindo é a gente, né? Que faz o Isso. nosso dia ser lindo é a gente É que a faz. gente. E Inclusive... cada vez mais cedo, assim, é importante a gente buscar isso cada vez mais cedo. Então, o fato de a gente estar falando disso também é para que as pessoas cada vez mais cedo busquem desenvolver essa parte de si também, essas competências comportamentais, a própria comunicação, Sim. o próprio autoconhecimento. Porque eu Com acho que uma coisa certeza. interessante é que muitas vezes a gente olha para uma pessoa mais madura e fala, nossa, essa pessoa é tão, né, você tem tanto autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque é algo que a É maturidade... controle, é controle, Não, e acreditem. é algo que a maturidade traz, porque Não é ao longo da natural. vida dessa pessoa, vida. provavelmente ela passa por várias situações de conflito, passou por várias coisas, que a maturidade trouxe tudo isso. Mas Que a por quê? tornaram Porque assim, né? viveu bastante coisa. Sim. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é muito importante a gente tentar trazer isso quanto mais cedo na nossa vida. Porque isso vai ser a base para a gente desenvolver muitas coisas. Como a gente está falando, o autoconhecimento, a autoobservação, são estratégias para a gente conseguir trabalhar cada vez mais habilidades na nossa vida. Trazer mais para cedo da nossa vida Sim. esse trabalho. Como tem pessoas que são bem jovens, assim, tem um autocontrole que é surreal, né? Que a gente não consegue explicar. Eu falo assim, a gente Já essa nasceu pessoa assim. é tão nova, mas assim, tipo, não viveu tanta coisa. Mas tem gente que tem uma mente já, né? Já formada, uma opinião formada, que não deixa que nada externo lhe abale, nada no trabalho mude seu pensamento, Não, e que né? não vai Tem ser pessoas nada, que né? Mas aquela pessoa talvez É. tenha aprendido a não demonstrar num isso ambiente também. frágil. tem um Isso, autocontrole melhor, né? Isso vai de ter a ver com a lidar. criação, com a família, com os estudos, com a experiência, por várias coisas que acontecem na vida. E Com na área da certeza. saúde, inclusive, lembrando do que eu estava falando, assim, na área da saúde a gente tem que trabalhar muito a parte emocional das pessoas. Bastante. Principalmente a Pelo que se resiliência, porque vive. a gente trabalha com atendimento ao público em vulnerabilidade. Então, são pessoas, assim, que estão em dor, ou pessoas que estão acompanhando alguém que está em tratamento. Então, assim, é difícil. Porque nada, eu acho assim, nada justifica uma pessoa brigar, gritar, tratar mal. Nada Mas justifica. muitas vezes em situações de dor, né, de sofrimento, as pessoas fazem isso. E aí, o que a Verdade. gente precisa trabalhar com as equipes, principalmente na área da saúde? Essa capacidade de poder separar o que é do outro e o que é nosso. Sim. Para que o outro não me influencie a me achar menos do que eu sou. Então, eu preciso trabalhar muito essa autoestima, essa autoconsciência de qual é a minha competência, o meu poder, para que eu não deixe que o outro diminua isso. E na área da saúde a gente vive muito isso. Então, a gente vive conflitos com o cliente, a gente vive a equipe sofrendo, como a Priscila falou. A equipe sofrendo porque passou por uma situação de conflito, e aí chora, e aí, assim, perde um pouco do controle emocional mesmo. Mas tudo isso é um trabalho que a gente precisa ter, para que a pessoa consiga separar Sim. o que é dela e o que é do outro. Para poder se blindar, foi uma palavra que Pri usou também, essa questão de se blindar nesses acontecimentos da vida, sabe? E assim, quando você tem um papel de orientar as pessoas, você fica nos holofotes, Com né? certeza. Quantas vezes a gente não recebe críticas e precisamos pensar e ter maturidade para entender o quanto aquilo realmente faz sentido e foi uma falha pelo nosso cansaço, pela nossa imaturidade, internalizar aquela crítica, e quanto que a gente também precisa entender, não, isso aqui é do outro, eu não consigo, é uma expectativa que eu não posso atender, a gente também precisa atender a princípios e diretrizes que não me permite fazer tudo que o outro quer a todo momento, então tem hora que a gente tem que colocar limite, né? Tem um Então, princípio... essa capacidade de filtrar as Isso. coisas, a gente poder filtrar se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. E uma avaliação que eu sempre faço e as pessoas não imaginam é o quantas vezes eu já atendi a expectativa e o quanto desse comportamento agora, dessa rejeição ou dessa crítica tem a ver com essa expectativa em particular que eu não consegui atender. Então, quanto que a pessoa tem memória curta. Com certeza. Pra não valorizar todas as vezes que existiu concessões, entendimento, compreensão. Então, quando a Esté falou um pouco das lideranças, né? De uma liderança autocrática, democrática, talvez nem todo mundo saiba, mas são formas e nomenclaturas que são dadas para o tipo de liderança, né? O autocrático seria aquele líder que só pensa em si, que não pensa na equipe. O democrático é aquele líder que, como o nome está dizendo, escuta todo mundo, né? Então, e o situacional, que eu gosto muito, que é um líder que muda a depender da situação que ele está inserido. Mais adaptável. Então, tem pessoas que realmente a gente consegue fazer um engajamento, ouvir, fazer participar da equipe, mas tem pessoas que não têm
bom comportamento, que a gente precisa ser mais firme. Sim. Então, com certeza. Que o comportamento já vai ser diferente Exato. do tratamento, na verdade, de certas pessoas, né? Por isso é Tratar importante. por comportamento. Por isso a porque- importância de conhecer cada um dos seus Cada um, liderados, sim, exatamente. pra você Como saber um como gosta lidar. de ser tratado, como o outro, por exemplo. Não gosta. Até na questão de feedback, como um gosta de receber feedback, como o outro gosta de receber feedback é assunto para um Para um episódio próximo episódio inteiro. é verdade. Inteiro. E tem É um verdade. princípio que eu falei recentemente na rede social, nas minhas redes sociais, que é sobre o princípio 90-10, e que é muito verdadeiro, como isso muda a nossa vida. É você entender, e isso foi estudado através de alguns estudos sociais e Uhum. avaliando o comportamento das pessoas ao decorrer do dia. Né? Eu acredito, se não for com essa exatidão, 90-10, mas é assim mesmo, né? No nosso dia, na nossa vida, nós temos controle ali cerca de 10% das coisas que Isso é acontecem. verdade. Os outros sim. 90% é uma reação em cadeia. As coisas vão sendo... Acontecendo. As coisas vão sendo conduzidas com a forma que você reage. Então, a depender de como você Sim. começa o dia com algo que você não tinha controle, que saiu ali da sua vontade, a forma como você reage vai dando desfecho do resto do dia inteiro. Então, assim, 90% das coisas a gente pode controlar com as nossas reações. Sim. 10% a gente pode controlar. 10. Isso. 90% do dia é feito a partir das suas reações. Então, você tem Isso. ali Como é 10% de importante. controle 10% de controle. de coisas que você pode mudar a forma como acontece, os outros 90% vão acontecer com coisas que você não esperava, que você não queria. Exatamente. A forma como a Emanuele vai chegar hoje no trabalho para lidar comigo pode não ser a forma que eu esperava recebê-la, e ali, a depender da minha reação, eu vou ter ou um conflito ou uma situação que talvez apoie ela num dia que para ela estava sendo difícil. Então, são essas pequenas coisas, né? Que mudam. Completamente muito. o nosso dia. Uma Sim. coisa interessante que a gente precisa lembrar é que o que a gente vê, os comportamentos, ele assim, é uma parte, é uma pontinha do iceberg. A gente não sabe a história de vida da pessoa, não sabe o que ela já passou. Então, assim, quando a gente tá lidando com outra pessoa, a gente tá lidando, na verdade, com assim, uma beirinha do que é aquela pessoa. Então, pode ser que num dia a pessoa chegou bem, mas tá passando por várias coisas em casa. Ou chegou mal e tá passando por várias situações também difíceis. E a gente não consegue aí também... não dá para julgar por aquele momento, por aquela situação. Então, é mais um ponto que a gente precisa trabalhar, essa nossa capacidade de ter gestão emocional, de ter gestão das pessoas que estão com a gente também, de ter essa conversa próxima, de trazer para perto. Porque a gente realmente não sabe. A gente interage com uma superfície do que é a pessoa, uma parte do comportamento que ela mostra. E aí, quando a Priscila traz esse ponto, assim, de como a gente começa o dia, muitas vezes é como a gente vai lidar com o dia completo, o resto do dia, eu gosto muito desse pensamento que hoje tem de falar, começar o dia com gratidão, começar o dia com pensamento positivo. Isso. Começar o dia, muitas pessoas falam isso pra gente, né? Começar o dia E é um orando. treinamento diário. É um treinamento diário. A gente esquece. Eu já me peguei reclamando de coisas que eu quis muito ter. Então, assim, a gente esquece. A gente Isso é muito falado hoje em dia. precisa treinar essa gratidão. Porque no dia a dia, a rapidez com que as coisas acontecem hoje, muitas vezes o dia vai ali passando, você esquece de agradecer pelas coisas que a gente já sonhou tanto. Então, assim, é o ato de agradecer e de contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. Por que é importante, gente, essa atividade é tão interessante, é importante? Porque o nosso cérebro, ele não distingue passado e futuro. Ele só tem o presente. Então, se eu trago para o meu presente uma experiência do passado que foi boa, eu trago essa energia para o meu presente. Por isso que eu começo o dia bem. E aí eu posso lidar com o dia, com os desafios que vêm na vida, né? No meu dia a dia, desde essa energia. Agora, se eu foco na reclamação, no que não tá funcionando, eu reforço isso todos os dias, é essa energia que eu vou trazer pro meu dia. E aí você começa o dia chateado, termina o dia desmotivado, não cansado. rende no trabalho. Não rende no Afeta trabalho. os colegas de Exatamente. trabalho. Afeta os colegas de trabalho. Aí nada rende, eu acho que lá no trabalho isso não funciona nada bem, né? Não uma funciona. E é pessoa diferente tá quando com- você chega bem, né? Isso, como tudo flui. Às vezes nossa. você quebra situações de conflito. Às vezes você quebra situações que seria um mal-estar. E engraçado que no princípio 90-10, ele fala um exemplo que eu acho que torna a coisa mais prática. Ele fala, por exemplo, o exemplo de uma família no café da manhã, e aí o pai no café da manhã, a filha... derrama café na camisa branca e o pai fica muito chateado, reclama, reprime a filha por aquele comportamento e vai trocar de camisa. Quando volta, a filha tá chorando muito, perde a condução da escola e ele precisa levá-la pra escola atrasado, correndo mais do que o necessário, né? Sim, ele É falou. multado no caminho Isso. e vai reclamando com a filha.
E aí ele vai trabalhar, chega atrasado, perde uma reunião muito importante e perde uma promoção de trabalho. Olha isso, podia ter evitado tudo Podia isso ter se evitado tivesse tudo isso com uma começado o dia bem. conversa. E quando conversando, volta pra casa né? à noite, a filha está afastada pela situação que ele aconteceu criou. de manhã. Claro. Então, se esse pai tivesse beijado a filha e ter dito, filha, tenha mais cuidado, né? Com A certeza. conversa positiva. Acontece Ele, também. talvez ela não tivesse perdido a condução, ele não tivesse Se- que levar na ter se escola, ele não atrasado. fosse multado. Então, assim, a culpa não é do guarda que mutou, a culpa não é dela que derramou o café, a culpa não é do chefe que não deu a promoção de trabalho, a culpa é sua, a culpa é da Não forma é que mais você ninguém além de você. É porque é uma reação em seja o cadeia responsável sempre, né? pela sua vida. A Sim, culpa é sua. É exatamente né? sua. Sim, Foi um forte, ponto né? importante É. que vocês estavam falando sobre liderança, voltando um pouco, é quando a gente se encontra como eu posso dizer, na vaga de funcionário e como eu posso falar? Tô tentando ver uma forma Na sua clara. posição de Na minha colaboradora. isso, na minha posição de colaborador e tendo um líder. Como é importante você ter um líder preparado. Como é É. importante você ter um líder que olha a sua equipe de forma, como eu posso ver uma palavra, não tô Como conseguindo. uma referência, uma inspiração. Sim, como um líder que ele tá ali não pra lhe julgar, mas pra lhe ajudar, tem não pra lhe autoridade, criticar. controle. Isso, não pra lhe criticar, mas pra lhe apoiar, mas pra naquele momento que você não tá bem, ele consegue visualizar, Uhum. ele lhe leva ali pra um cantinho e conversa com Te você, orienta. lhe deixa confortável. É muito importante que as pessoas desenvolvam a habilidade de liderança, porque às vezes não é um cargo. O líder da equipe não sou eu, porque tenho esse cargo, essa responsabilidade. Sim, Entre si, as pessoas vão desenvolvendo o papel de liderança. Então, sim, não entre si. depende só daquela pessoa que tem aquele cargo de liderança ter essa sensibilidade de acolher, ter essa sensibilidade de chegar próximo. Entre a equipe mesmo, as outras pessoas vão se sobressaindo quando possuem essa liderança já trabalhada, ou a E liderança como é que a nativa. gestão, como você tá trazendo, tipo, como é que a gestão ela pode se tornar essa referência, assim, de a pessoa que sabe cuidar, que sabe orientar? A gestão pode fazer isso trabalhando um ponto específico que a gente fala todos os dias quando faz treinamento para liderança hoje, no mundo que a gente vive hoje, Sim. que é a própria vulnerabilidade. A coragem para abraçar suas imperfeições e mostrar para o outro que eu também erro. Então, quando você Isso. mostra pro seu colaborador que você também A humildade erra, também, você né? é um ser humano como ele. Como ele. Então você tá dizendo assim, olha, eu tô aqui para aprender também. E da forma como eu tô aqui para aprender, você tá para aprender comigo, líder, Estou pra aprender eu tô para aprender com você, meu colaborador também. São posições diferentes, mas a gente tá ali exercendo quase a mesma função, que é De se apoiar, entregar de o nosso estar melhor, junto, entregar o nosso trabalho, melhor, com assim, certeza. A gente tem um propósito em comum, né? A gente tem Isso. papéis diferentes, porque a vivência e enfim, o cargo, aquele momento, pede de cada um um papel diferente, a vida nos coloca também nesses papéis, mas a gente tem o mesmo propósito. Chegamos na última pergunta, né? No último tópico que a gente queria responder para as pessoas conhecerem a gente mais um pouco nesse primeiro episódio. Então, o que vamos trazer nas nossas conversas? Conversamos aqui um pouco de forma livre e teremos temas estruturados nos Sim. próximos episódios. E a gente vai falar sobre tudo, né? Comunicação, eu sou uma grande defensora da comunicação, desenvolvo essa habilidade já há algum tempo através de teatro, de cursos de formação, de treinamento e falo e ajudo outras mulheres em suas carreiras quanto a como se comunicar, comunicação verbal, não verbal, posicionamento feminino, né? A importância da mulher se posicionar, porque isso é mais natural e é um espaço mais aberto para homens, ainda acontece. Então, quantas vezes eu não precisei, como muito nova, né? Por ser muito nova, me posicionar de forma mais firme para ter espaço de falar, para que as pessoas me escutassem. Então, a gente vai falar sobre posicionamento, a gente vai falar... É muito importante trazer esse Sim. ponto para a área da saúde também, porque a gente trabalha num ambiente em que mais de 70% do quadro de colaboradores é feminino. Então, a gente está falando de mulheres para mulheres e sobre os principais desafios que as mulheres enfrentam Já hoje no mercado de trabalho. Quando a gente Sim. traz para esse lado da parte de saúde mesmo, a gente traz muitos desafios que tem tudo a ver com saber se posicionar, saber se comunicar. Porque aí tem muitas... justamente nesse trabalho, por exemplo, de lidar com o cliente, de lidar com outras pessoas falando com a gente. Porque a gente sabe, né? Na vida profissional aí a gente tem muitos desafios só por ser mulher. Já Imagina é um uma grande mulher na área desafio. da saúde. Já é Isso. outro desafio. A gente poder se posicionar, aquelas pessoas acreditarem no que a gente está falando, tratar com competência, tratar com seriedade. A gente sabe que isso é um desafio que acontece mesmo no nosso dia a dia. Isso, e aí a gente, quando falar de posicionamento, vai abraçar um pouco dessa influência que a gente quer ter para que as pessoas se posicionem, para que as pessoas comuniquem aquilo que elas sabem fazer. As pessoas não sabem o que a gente sabe fazer.
elas não sabem o que a gente faz, até que seja comunicado. E quem precisa comunicar isso e deter essa segurança de falar sobre si é a gente, profissional, né? Sim, É o somos próprio nós. profissional. Exato. Então, a gente vai falar muita coisa que favorece autoconhecimento, desenvolvimento de carreira, sobre influência, persuasão de uma forma positiva, como a gente vai conseguir entender mecanismos de persuasão, tanto para não sofrer com isso, mas também para conseguir influenciar as pessoas a tomadas de decisões corretas, né? Então, como vocês perceberam, o nosso foco aqui vai ser realmente esse desenvolvimento de habilidades comportamentais, relacionais, para a gente poder ser uma profissional melhor no nosso dia a dia, independente da área que a gente tiver. A gente está trazendo nossa experiência da área da saúde, porque tem muitos desafios realmente que a gente pode compartilhar, do que a gente experiencia, vivencia, mas isso aqui a gente pode levar para várias áreas de formação. Então, hoje o foco da gente vai ser, hoje e todos os próximos episódios, o foco vai ser realmente esse desenvolvimento de habilidades. Aquilo que a gente não aprende na faculdade. Isso, porque o que a gente sabe de técnico, a gente tem na faculdade. Todo mundo sabe praticamente. E a gente ainda passa, às vezes, por áreas que a gente aprende tanto. A gente passa tanto tempo na graduação. No meu caso, por exemplo, como psicologia, eu posso dizer isso, que é unânime na nossa área. A gente passa muito tempo na graduação para sair generalista. E a gente precisa de uma especialização depois, de uma pós-graduação, para poder atuar numa área específica e ser reconhecido como um bom profissional daquela área específica. Então, a gente já sabe muita coisa que vai ter na faculdade, mas essa parte comportamental, essa parte de habilidades, de como a gente pode se posicionar, como a gente pode se comunicar, como a gente pode gerir conflitos, gerir mudanças no nosso dia a dia, a gente vai trazer aqui. Que é essa oportunidade de a gente trocar experiência, trocar conhecimentos também. E o que me deixa mais animada com esse projeto, isso é uma forma da gente se divertir, né? Tem sido divertido, gostoso fazer isso. Muito. E o que me deixa mais entusiasmada é porque nos obriga também a nos tornar pessoas mais interessantes, né? Temos que consumir mais conteúdos de qualidade para filtrar e reter para trazer para vocês. Então, isso já me fez ler muito mais do que eu tinha lido, por exemplo, nos 2 meses do ano passado. A gente se compromete publicamente, a gente fala, meu Deus, agora a gente tem que estudar. Agora a gente tem que saber do que a gente vai falar. Inclusive, é um mecanismo de influência. Você se comprometer publicamente e você tem uma autocobrança quase que visceral de cumprir, né? É uma cobrança tão grande que eu tentei ler um monte de coisinha um dia só. Fiquei, cansadaça. Estudando pra estar meu aqui, Deus, né, é uma amor? Responsabilidade tão grande. E você tentar, meu Deus, eu acho que eu não sei de nada pra falar pras pessoas. E na verdade você sabe muito, tem muita experiência pra trazer. Isso. E talvez a gente não saiba como falar, né? A gente vai treinando treinar isso aí. Pode ter certeza que quando a gente estiver lá no 100º episódio, a gente vai olhar para o episódio de hoje. Vai falar, meu Deus, o que foi isso? E vai falar como a gente poderia ter sido melhor. Estaremos menos travadas. Por quê? Porque primeiro a gente começa e depois a gente melhora. E com isso, a gente conclui hoje o nosso podcast. Já acabou. Eu aproveitei o gancho da melhor frase da noite, entendeu? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, ficou pra finalizar. Nossa vinheta final. Que a gente sabe que lá na frente vai estar assim, meu Deus, o que foi aquele primeiro episódio, Senhor? Deus, envergonhada, eu confesso que eu acho que começamos muito bem, sabia? Até que eu tô com um tom psicólogo, nem parece, virado né? pra cá, mal olhei pra lá. Eu acho que começamos né? muito bem. Acho que o importante é conseguir trazer para as pessoas essa influência realmente de ter mais um lugar para ouvir falar disso. São temas que estão sendo falados em outros fóruns, em outros lugares. Tem outras pessoas falando sempre sobre isso, mas vai ter as pessoas que vão se identificar com a nossa forma de trazer, com o jeito de falar, e essas pessoas vão ter sempre espaço aqui. Carisma. É escutar sobre isso, aprender sobre esses temas que a gente está trazendo, mas a partir do nosso olhar, né? Então, se a pessoa gosta de nos acompanhar, gosta do nosso papo, gosta do que a gente fala aqui, então a pessoa vai ter esse conhecimento, vai ter essa experiência, vai se identificar a partir do nosso olhar aqui, juntos. E ela vai vir pelo nosso carisma, pela forma que a gente passa as informações, de forma alegre, feliz, contagiante, que eu sei que somos isso. Somos demais. Então, se você ainda não participou do nosso sorteio lá no Instagram, então você aproveita que até hoje, 20 horas, você tem a oportunidade de ir lá, curtir, compartilhar no nosso Instagram para ganhar o kit de blusa. Nossa camiseta, Mulheres de Plantão, linda, maravilhosa, 100% algodão. E a nossa caneca com a logo e com uma frase surpresa, que a gente não vai dizer agora qual é. Então, se você ainda não participou, corre no Instagram, participa, que hoje, às 8 da noite, a gente vai fazer a divulgação numa live ao vivo pra vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Aguardem o próximo episódio. Muito obrigada, tchau! Tchau, tchau!